nós não estaremos diante de uma sentença transitada em julgado. Tu entendeu? Entendeu? Então, assim, ó, às vezes a gente costuma brincar, por exemplo, quando a gente tinha uns colegas, às vezes, que eram muito tapados, e aí a gente dizia, a gente fazia assim, bah, aquele ali é burro com sentença transitada em julgado, aquele é burro transitar em julgado. Quando dizia, a pessoa é burra transitar em julgado, significa não admite mais recurso, é burro mesmo, entendeu? Não, não, quando a gente fazia esse tipo de piada, se faz muito esse tipo de piada. Então, exatamente. Isto quer dizer que a condenação ao cumprimento de uma pena pressupõe seja provada e declarada a culpabilidade de um agente que seja autor ou partícipe de um fato típico jurídico. Tem que ter a comprovação. Essa é uma grande discussão que teve agora sobre se podia prender ou não depois do segundo grau. Vocês lembram disso? Acompanharam isso na imprensa? A gente pode conversar isso a mais ao vivo e a cores, eu explico para vocês qual é o problema que está em questão. Há também o artigo 56, não, é 66, que traz: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Isso aqui é outra questão envolvendo o princípio da culpabilidade. Conforme o Luiz Luiz, a presença da culpabilidade está consagrada na individualização da pena. Se tem que individualizar a pena, tu tem que analisar a culpabilidade do agente. Isso porque na individualização da pena, no seu aspecto judicial, ou seja, na aplicação da pena, há um réu. Há um réu tem como base fundamental a culpabilidade. Contudo, é natural que a doutrina traga um princípio denominado de princípio da individualização da pena. Vai ter esse princípio também, que vocês vão aprender em Direito Penal 3 com o professor Antônio. Bom, então, dito isso, vamos passar agora para um outro princípio, que qual seja o princípio da humanidade. Esse é um princípio curtinho, poucos slides. Princípio da humanidade, o nome já diz, que tem que ter um tratamento humano. Ou seja, a pena ela não pode ser cruel. Então, assim, ó, conforme o César Roberto Bittencourt, que é uma obra que eu uso bastante e que tem na biblioteca aos montes, vocês podem ir atrás. A Silvane, por exemplo, comprou o livro. Eu tenho na minha biblioteca porque é um livro importante. O princípio da humanidade do direito penal é o maior entrave para a adoção da pena capital. O que é pena capital, Vinícius? Exatamente, pena de morte e de prisão perpétua. Pena capital ou pena de morte e, de prisão, e da prisão perpétua. Então, esse é o maior entrave ao princípio da humanidade. É considerado desumano o Estado matar alguém ou manter a pessoa aprisionada para o resto da vida. Para esse princípio, nenhuma pena pode atentar contra a dignidade da pessoa humana, vedando a aplicação de penas cruéis e infamantes. Ou seja, o Rodrigo invadiu lá, cumprindo um mandado, invadiu uma casa onde tinha um sujeito que torturava crianças e tal. Ele tem uma vontade de sentar a porrada no cara que fez isso. Eu, no lugar dele, teria, pelo menos. Mas ele não pode. Por quê? Porque ele não pode aplicar uma pena cruel e infamante. Ele pode algemar a pessoa, inclusive ele só pode algemar a pessoa se a pessoa oferecer resistência. Isto tem uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Bem, e uma outra questão é que determina que a pena seja cumprida de forma a efetivamente ressocializar o condenado. Significa que a pena tem que servir para a ressocialização. Isto, meus amigos, é um mito. O mito da ressocialização. Hoje em dia, quem entra no sistema carcerário brasileiro
a última coisa que vai ser ressocializado. Aquilo é o pior lugar do mundo. Não te oferece absolutamente nada. Ao contrário, é mais fácil tu te dessocializar. Outra coisa que se questiona é o seguinte, e aquela pessoa que nasceu num ambiente violento, passando severas dificuldades, sofrendo na pele diariamente, fome, e que algum dia resolve escolher o mundo do crime. Tu vai ressocializar. Se ressocializar significa reinserir a pessoa na sociedade. Mas que sociedade ela fez parte? Ela nunca fez parte de uma sociedade da qual nós vivemos. Ressocializar seria se o Vinícius cometesse um crime, se eu cometesse um crime, se a Camila, se o Rodrigo, se nós cometêssemos um crime. Agora, para essas pessoas que têm um histórico de vida que nunca foram socializadas, o que tu vai falar em ressocializar se alguém nunca foi socializado? Conforme os valores que a gente prega na nossa sociedade, para nosso convívio, então já é um grande mito. Mas para a doutrina, jurisprudência, principalmente para aquilo que é pedido em provas e concursos, falamos ainda em ressocialização. A proscrição de penas cruéis e infamantes, a proibição de tortura e maus tratos nos interrogatórios policiais e a obrigação ao Estado de dotar sua infraestrutura carcerária de meios e recursos que impeçam a degradação e a dessocialização dos condenados são, portanto, corolários, isto é um princípio lógico do princípio de humanidade. Não é o que acontece. Eu não estou falando em relação a interrogatório policial, em relação a interrogatório policial e tortura, porque isso efetivamente, embora ainda exista em alguns estados, em algumas localidades, não é algo mais tão comum assim como se era antigamente. Hoje em dia é muito difícil um policial, seja militar, seja um policial civil, se utilizar a tortura, porque ele sabe que ele pode responder algo bem grave. E hoje, com os meios de tecnologia, para alguém gravar, para alguém ver aquilo ali, fica mais difícil ainda. Esse princípio, por exemplo, determina a inconstitucionalidade de qualquer pena ou consequência do delito que crie uma deficiência física, como morte, amputação, castração ou esterilização, intervenção neurológica, etc., como também qualquer consequência jurídica inapagável do delito. Ou seja, pelo princípio da humanidade, se algum dia vocês cometerem um crime, vocês não podem ficar eternamente sendo considerados criminosos. Vocês cumpriram a pena, vocês passaram por aquilo ali, vai a ficha de vocês. Um dia vocês vão ter que voltar ao estado de como se nunca tivessem cometido um crime perante a sociedade, não estou dizendo. E aqui nós temos uma situação muito interessante, que é o seguinte: em alguns lugares do mundo se utilizam as injeções de castração química. Vocês já ouviram falar nisso? Já ouviu, Vinícius? Já? Todo mundo, o Rodrigo também. Que eles colocam uma injeção em caso de pessoas que têm reiterados casos de estupro. E vocês sabiam que isso não serve para nada? Sabia? A perversão dessa pessoa vai continuar. Ao invés de ela usar o órgão genital, ela vai usar os dedos. Ela vai usar um objeto, alguma coisa. Ela vai continuar com a perversão. Não é isso. Então, na Constituição Federal, pode-se encontrar normas de onde se extrai o princípio da humanidade. É o caso do artigo 67, que diz: não haverá penas. Não haverá penas. Letra A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. Ou seja, cuidem-se o dia que vocês forem fazer algum concurso que diz assim, ó, o ordenamento brasileiro não exige jamais, não permite jamais, use jamais, ou não permite absolutamente a pena de morte. Não. Em casos de guerra declarada, pode existir a pena de morte. Mas
estado de normalidade, a pena de morte é totalmente vedada. E até porque, num caso de guerra declarada, nós teremos um inimigo, que será aquela pessoa com quem o país declarou guerra. Inciso B, de caráter perpétuo, não cabe pena de caráter perpétuo. Inciso C, esse aqui o pessoal adora de paixão. Esses presos vagabundos ficam lá o dia inteiro tomando Coca-Cola, trancado numa cela, bem que esses vagabundos podiam ser colocados para construir uma estrada. Aqui diz o seguinte, não haverá pena, no inciso C, de trabalhos forçados. Ninguém pode ser forçado a trabalhar. Claro que o preso ele é incentivado a trabalhar, porque para cada 3 dias de trabalho, ele cumpre 1 ano de pena. Isso se chama remissão da pena. Então, para cada 3 meses trabalhados, ele ganhou 1 mês a mais cumprindo de pena. Ele não reduziu 1 mês a pena, ele ganhou 1 mês cumprido. Cumpriu 1 mês. É diferente para um cálculo. Pena de banimento e penas cruéis. No artigo 79, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Também é dito isso. No entanto, nós temos uma exceção, um caso de uma lei brasileira que já foram várias vezes pedida inconstitucionalidade, eu não entendo como, que é uma lei inconstitucional que viola o princípio da humanidade. E que lei é essa? Alguém sabe? Alguém sabe? Rodrigo, tu não sabe? Não? Sim? Distraí aqui, professor. Perdão, faz a pergunta de novo aí. Tem uma lei brasileira que viola o princípio da humanidade para a maioria da doutrina, mas que, no entanto, não foi declarada inconstitucional ainda hoje, ainda ela é aplicada. Tu sabe que lei é essa? Não recordo. O princípio da humanidade. É o que eu estou dando. De humanidade, princípio da humanidade. Foi recente essa lei? Era uma lei de 2003. Não estou recordando, professor. Não, então tá. Tu sabe, Vinícius? Pode ativar o som aí. Quê? Eu não estou te ouvindo. Ativa o som. Quê? Tu não tá, tu tá sem som. O Vinícius tá sem som. Camila, tu sabes, não? Então vou dizer. É a lei que institui o regime disciplinar diferenciado. Chama-se Lei 10.792 de 2003. É aquela lei que deixa, por exemplo, o Fernandinho Beiramar trancado dentro de uma cela 3x4, e que ele não pode só pode sair durante 4 horas por dia para tomar banho de sol. Essa lei viola o princípio da humanidade. Viola. Imagina, a pessoa não pode ter contato com ninguém, só pode ir tomar banho de sol 4 horas por dia, tem que ficar trancada numa cela minúscula. Isso aí viola. Seria solitária. Eles chamam de solitária no presídio. Exatamente. Isso aí mesmo, Rodrigo. Isso aí viola. Então, nós já falamos sobre o princípio de humanidade. Agora, nós vamos falar sobre um próximo princípio, que é o princípio da adequação, da irretroatividade da lei penal. Este princípio, ele é fundamental, meus amigos. Ele é fundamental. Esse aqui é um princípio que na maioria da doutrina coloca ele como sendo um princípio oriundo do princípio de legalidade. Mas o César Roberto Bittencourt utiliza como um princípio próprio, que é o princípio da irretroatividade da lei